Mini problema técnico. Caiu a conexão. Beleza. Então, o tema de hoje, nessa live, é o manejo dos pacientes com erros inatos do metabolismo na pandemia da Covid. Quem acompanha essa live pode enviar dúvidas e perguntas usando o chat a qualquer momento. Tá? Hoje nós temos como convidada a doutora Carolina Fischer, que é médica do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e responsável pelo Serviço de Informações sobre Erros Inatos do Metabolismo, o CIEM, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Tá? Então, boa tarde a todos, boa noite a todos, boa noite, Carol. Boa noite, tudo bom? E tudo bem. Então, para começar essa conversa, eu pediria para você explicar um pouquinho para o público o que seriam os erros inatos, esse grande grupo de doenças, para dar uma ideia para as pessoas com que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite a todos que estão nos acompanhando hoje à noite, né? Aqui em Porto Alegre, um pouco frio, chuvoso, né? Mas todo mundo na expectativa do feriadão aí. Então, eu agradeço a audiência. Vamos tentar ter uma hora aí de conversa sobre doenças genético-metabólicas ou erros inatos do metabolismo, que é um grande grupo de doenças genéticas, né? Então, vamos explicar um pouquinho, né, Carol? A gente conhece em torno de 5, 6 mil doenças genéticas, né? 10% delas são doenças genético-metabólicas, são erros inatos do metabolismo, em que normalmente pode estar faltando alguma enzima que leva o acúmulo de uma determinada substância ou a falta de outra, né? Isso interfere no funcionamento normal da célula, levando a uma série de manifestações clínicas, né? Muitos pacientes têm quadros bem complexos que envolvem, muitas vezes, as manifestações do sistema nervoso central, né? E desenvolvimento físico, né? Desenvolvimento, alterações oculares, né? Alterações auditivas, intolerâncias alimentares, né? Então, é importante, é um grupo importante das doenças genéticas, também se classificam na maioria deles como sendo raras, né? Ou alguns deles muito raras, né? E é importante, a gente tem, acho que uma audiência aí bastante de pacientes e pais e médicos que atendem doenças raras. Acho que a nossa conversa hoje vai acontecer um pouco em função da pandemia, né? Para a gente dar uma atualizada nas coisas que são importantes nesse período. E depois falar um pouquinho da importância do teste do pezinho lá no final e depois divulgar uma pesquisa que está sendo feita, que é bem importante a participação de todos. Tá? Então, vamos lá. E acho que o pessoal também, se quiser, pode fazer perguntas, né? A gente está aqui para ficar uma hora aí trocando ideias. Então, cara, eu queria fazer uma pergunta para você diretamente relacionada a como a pandemia, né, da Covid afeta no cuidado das pessoas que têm erro inato, seja confirmado ou suspeito, né? Então, uma primeira questão que eu gostaria de colocar seria: os indivíduos com erros inatos, eles têm uma maior chance de ter complicações caso eles tenham a Covid-19? Em que situações, assim, que fatores de risco estariam relacionados a essa situação? Isso é bem importante. Eu acho que quando a pandemia foi decretada em março de 2020, né, pela OMS, né, ficou todo mundo bastante apreensivo, em pânico, porque não sabia exatamente qual é que era o impacto de tudo isso. Hoje, passando-se já 3 meses, né, da declaração da pandemia, a gente já vive uma vida bem diferente do que a gente estava vivendo anteriormente, né? E o grande medo, assim, da maioria dos pacientes com doenças crônicas era saber se ele seria um indivíduo de risco, né, para, primeiro lugar, contrair a Covid-19, né? É importante dizer bem que a Covid é o nome da doença, né? E o vírus é o SARS-CoV-2, então a gente pega o vírus, né? SARS-CoV-2 e tem a Covid-19. E aí a gente também não tinha muitos dados, porque é uma doença muito recente, os dados que vinham da Europa para a gente, da China, não eram muito consistentes. E por um pensamento lógico, né? Um paciente com uma condição crônica, ele sempre é mais vulnerável, né, a ter algumas complicações, e ele pode ser mais vulnerável também
do ponto de vista imunológico, de contrair determinadas infecções virais, né? E essa é uma infecção viral. O fato é que, com o passar do tempo, a gente percebeu, então, que as crianças, né, elas passam muito bem nessa infecção. Elas têm um desfecho bem melhor do que os adultos, né? Do que os adultos e do que os idosos, né? Então, pelo fato de ser criança, já é um certo fator protetor. Bom, mas meu filho é pequeno e ele tem uma doença genética, ele tem uma doença do metabolismo, tá? Vai depender um pouco da condição que ele tem, né? Se ele tem uma doença do metabolismo que afeta a função do pulmão, a gente sabe que o vírus, ele causa uma pneumonia, entre outras manifestações, uma delas é a pneumonia. A gente pode eventualmente ter uma complicação um pouco maior. Mas se na minha doença, se na doença do meu filho não tem nenhum problema pulmonar, não há problemas imunológicos, o risco dele ter a infecção ou ter algum tipo de complicação é exatamente igual a qualquer outra criança, a qualquer outro adolescente, né? Ou mesmo adulto, né? Hoje já está bem delimitado assim, quais são os indivíduos que têm maior fator de risco, né? A idade, ser hipertenso, ser obeso, ser tabagista, ser diabético, né? Então, são fatores de risco mais propensos a complicações da infecção da doença Covid-19, né? Mas é importante quando a gente... É o medo do desconhecido, né, Carol? O medo do desconhecido é a pior coisa que tem, né? Todos nós, médicos, também ficamos muito apreensivos e com a primeira intenção de proteger o nosso paciente, de proteger o nosso adulto, né? E a nossa criança com doença crônica, doença metabólica, de ter alguma complicação, né? São tantos anos de luta para ter o diagnóstico, para tratar e ainda ter uma complicação como essa, né? Então, isso, com o passar do tempo, agora a gente foi se tranquilizando, já saiu uma publicação até bem interessante, assim, do grupo de italiano, né? Um dos médicos que publicou, o Maurizio Scarpa, fazendo algum levantamento, assim, de como é que funcionou lá. Uma entrevista foi com 109 pacientes com erros inatos do metabolismo, de acúmulo, de depósito, e lá eles viram que realmente, assim, tiveram pacientes que tiveram a infecção, mas não tiveram nenhum tipo de complicação grave, né? Não teve nenhum óbito de paciente dessa amostra, né? E doenças lisossômicas, doença de depósito, é um grupo de risco, no caso, por já ter problemas respiratórios, né? Problemas de mobilidade. Mas nenhum teve nenhuma complicação grave, né? E do levantamento que a gente tem dos pacientes brasileiros também, que tiveram a Covid-19 com doença metabólica, também a gente não teve nenhum registro de complicações graves, né? Então, de certa forma, né, parece que o erro inato por si só não predispõe a complicações nem infecção. Mas, né, a orientação é que a gente se preserve, que fique em casa, que só saia exatamente para coisas muito necessárias, que se tome todos os cuidados, né, Carol? Que se faça a lavagem de mãos, que se ensine as crianças a fazer a lavagem das mãos, que se use e abuse do álcool gel, né? Que já ensine as crianças sobre isso, usar a máscara, né? E aí a gente vai indo, né? Vai indo e vai adquirindo conhecimento, né? Que é o mais importante, né? A gente não pode ir no extremo do pânico e nem no extremo da calmaria. É uma questão de prudência e atenção, né? Mas talvez isolar um filho numa bolha por 3 meses, 5 meses, 6 meses, talvez cause mais mal, né, do que bem para ele, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Sim, com certeza a gente aprende todo dia, né, com essa história. A gente sabe que os pacientes com os erros inatos, eles frequentemente passam por consultas, fazem exames e são tratados. Então, a ideia é, agora, não só falar da Covid, mas do impacto que a Covid teve nessa rotina dos pacientes que a gente acompanha, né? Não sei se você quer fazer alguma colocação inicial antes de eu ir para alguns tópicos específicos, Carol.
Não, eu acho que esse tema, né, é um tema que está bastante, que é muito importante que a gente fale nesse momento, tá? Eu vejo aqui que a gente tem alguns espectadores, né, e eu acho, assim, que falar exatamente sobre os seus cuidados de saúde por ser um paciente com doença crônica é nesse momento que mais está preocupando os médicos geneticistas ou os médicos que atendem pacientes com doenças raras, tá? Então, se meu filho estava acostumado, ou eu estava acostumada a fazer exames a cada 3, 4 meses, e a minha época de fazer exame era março, e eu estou em junho e eu não fiz os exames ainda, por favor, gente, façam. Façam os seus exames regularmente. Por quê? Porque a gente não pode trocar uma doença por outra. A gente tem que tomar cuidado que se o tratamento estava indo muito bem, a gente tem que manter ele. Porque o paciente que tem doença genética, na grande maioria deles, o tratamento ele é crônico. E eu preciso cuidar cronicamente do paciente. E a situação da Covid-19 leva a uma situação que vai se prolongar por bastante tempo. E, na medida do possível, a gente tem que retomar alguns cuidados, né? Eu tenho ouvido falar, meu filho não faz mais a fisioterapia, meu filho não faz mais a fono, meu filho não faz mais a terapia ocupacional. E é extremamente importante que esses atendimentos possam ser mantidos, talvez não como eram antes, de forma tão frequente, mas que possam ser mantidos de forma constante, né? Para que não haja perdas, né? Toda estimulação, todo atendimento é importante. Eu vejo já crianças com síndrome do pânico, porque perderam acompanhamento com seu psicólogo. Vejo crianças pouco mais hipotróficas, porque não estão fazendo exercício. Crianças mais obesas, meus glicogenosas, que tomam maisena, tem que se mexer, não conseguem se mexer, ficam mais obesos. E aí a gente vai trocar uma condição por outra. Eu vi aí no chat que a Ida postou o link de uma entrevista, de uma pesquisa que a gente está fazendo. Carol, eu já vou aproveitar para falar sobre isso agora. Que é o objetivo da pesquisa, ele é sensacional e ele vai ter um impacto grande, porque talvez algumas medidas de saúde pública possam ser tomadas, tá? Então, é conhecer como a Covid está afetando a vida dos pacientes com doenças raras, dos seus cuidadores e dos seus familiares, tá? Entrem nesse link, preencham o questionário, ou copiem, joguem ali na sua pastinha, preenchem esse questionário, porque ele vai ser muito, muito importante, tá? Qualquer coisa a gente posta depois aqui no meu Instagram, que é o Carolina Fischinger, o link para que as pessoas tenham acesso, certo? Aqui o pessoal está falando que não está acessando, mas a gente pode postar, talvez ele não acesse porque ele seja no chat, né? Não sei. Mas a gente vai colocar depois, até no link da própria Sociedade Brasileira de Genética, para que as pessoas acessem. A gente já tem quase 700 respostas, a gente quer chegar a 1000, porque isso está mostrando, assim, algumas coisas importantes. Gente, mais de 65% dos pacientes com doenças raras perderam seus atendimentos. O que vai acontecer daqui a 6 meses? Como é que a gente vai botar em ordem tudo de novo, né? Então, a importância de buscar os cuidados com o seu médico, né? Buscar os atendimentos, buscar fazer os exames com todo cuidado, toda cautela, o uso de máscara, lavando as mãos, evitar contato, sem multidões, procurar ligar para o local, saber qual é o horário que tem menos fluxo de pessoas. Por incrível que pareça, os hospitais, os ambulatórios estão mais vazios agora, né? Muitos pacientes têm evitado, principalmente os idosos, né? Então, procurem manter pelo menos um pouco seus cuidados, tá? Porque a gente não quer trocar uma doença por outra, tá? A gente quer manter o cuidado dos pacientes, certo? E aí agora eu vou para algumas questões mais específicas em relação a algumas doenças metabólicas, que a gente sabe que
para algumas condições, como algumas aciduras orgânicas, aminoacidopatias, às vezes o paciente está bem, está estável e passa mal de uma hora para outra, e ele fica na dúvida, eu procuro um hospital, eu procuro um médico, eu vou para uma emergência, o que eu faço, né? Os pais às vezes Sim. ficam perdidos. Então, assim, que sinais de alerta você orienta para esses pacientes, para essas famílias, para procurar um hospital, porque a gente não quer, com medo do Covid, o paciente passa mal e descompensa e fica muito Tá. grave, né? A gente não quer que isso aconteça, a gente sabe que se a gente faz uma intervenção precoce, o paciente pode não ter tantas complicações, né? Exato. Importante que os sinais de alerta, né, que geralmente os pacientes têm na sua própria carta de emergência, como, por exemplo, a febre, o vômito, a diarreia, a inapetência, né, a falta de vontade de se alimentar, são sinais de alerta. Né? O paciente deve procurar emergência. A maioria das emergências, eles estão separando o atendimento de pacientes com doenças respiratórias daqueles sem doença respiratória. Então, às vezes eu penso assim, eu não vou ficar tentando me segurar aqui em casa até o último ponto. Quando chega, às vezes já está tão mal que a gente não consegue recuperar. Então, não deixe chegar naquele ponto por medo de ir numa emergência, tá? Até porque as emergências, elas estão mais organizadas. Além disso, busque saber na sua cidade qual é que é aquele hospital. Existe o hospital de preferência para atendimento da Covid e tem hospitais que atendem menos Covid, mesmo postos de saúde que não recebem pacientes com suspeita de coronavírus. Então, busquem se informar sobre isso. Né? Eu não sei como é que está aí em Campinas, aqui em Porto Alegre, o nosso hospital de referência, ele separou a emergência, né? Então, existe uma emergência destinada a sintomas respiratórios e uma emergência destinada aos pacientes com quadros mais crônicos, né? Então, isso pode ser uma solução, dependendo de como é que é isso. Eu não sei como é que está funcionando por aí, Carol. Também é assim? Eles estão separando os pacientes? Existe uma triagem, não é, para separar, e dentro do hospital tem alas Covid e não Isso. Covid, na medida do É, possível, com todos os exato. cuidados, né? E a gente sabe que para algumas dessas doenças o tratamento é dietético, né? Então, os pacientes têm estoque, às vezes, de Sim. maltodextrina, de TCM. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para não deixar realmente acabar e, de repente, sair correndo, não tem, não Isso. acha em nenhum lugar. Foi bem legal, porque em março, quando foi decretada a pandemia, vários pacientes me contactaram. Doutora, eu tenho que fazer estoque, porque eu vi lá nos Estados Unidos que faltou papel higiênico, faltou carne, faltou isso, faltou aquilo, né? Então, o paciente precisava ter a maisena, precisava ter a maltodextrina, precisava ter a fórmula, né? Isso não aconteceu no Brasil, felizmente, né? Até foi uma boa notícia que a gente teve. Não faltou nutrientes, não faltou alimentos, né? Então, claro que se tiver uma pessoa que pode fazer isso em casa e sair para ter menos saídas de casa, melhor, né? Uma pessoa centraliza, vai lá e compra tudo num dia só e deixa um estoque um pouco maior do que deixava, sempre é mais adequado, né? Para que não tenha que correr o risco de que faltou algum alimento muito necessário para recuperar de uma crise metabólica, né? As farmácias não fecharam, os supermercados não fecharam, a gente teve poucos lugares com lockdown. Esses lugares talvez tenha outros lugares no Brasil que entrem em lockdown. Então, se há algum risco, já faça seu estoque antes, né? Mas a gente não teve tanto esse risco aqui. E aí a gente parte para um outro grupo de doenças que tem como tratamento a terapia de reposição enzimática, né? Que é a TRE, e acho que várias perguntas surgiram para vocês também, para a gente ao longo do tempo. Então eu pediria, Carol, inicialmente que você falasse um pouquinho, até para quem não conhece, o que é a terapia de reposição enzimática, Isso. para que doenças elas são usadas, e depois a gente fala um pouquinho o que mudou em relação à Covid. Sim, a terapia de reposição enzimática, eu falei lá no início que os erros metabólicos, eles são doenças que causam deficiência de uma determinada enzima. E para algumas doenças, por exemplo, para as mucopolissacaridoses, a enzima faltante pode ser administrada endovenosamente. Ela é absorvida, ela entra para dentro da célula e exerce aquele papel que está faltando geneticamente, né?
Então, muitos pacientes têm uma rotina de ir a cada 15 dias para o hospital ou uma rotina de ir semanalmente ao hospital para fazer a terapia de reposição enzimática. Ele vai lá, recebe na veia, né, e fica 3, 4 horas infundindo e volta para sua casa. O que aconteceu? Muitos locais fecharam, né, para as infusões, a gente chama terapia infusão de enzima, né? E outros locais tiveram que adaptar, ou seja, a entrada era numa área de emergência, né? É óbvio que a criança não vai lá numa área de emergência que está atendendo Covid, porque ela está tratando a doença dela. Nesse momento, o melhor é que ela fique e espere, né? Passar esse período difícil, né? Inicialmente, a conduta foi suspender as terapias de reposição enzimática e observar a evolução. E aí se viu que há um prolongamento, né, dessa evolução, e isso fez com que a gente reavaliasse algumas condutas. Então, muito individualizado de região para região, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o governador estabeleceu determinadas cores. Então, existe a cor amarela, que são regiões em que o índice de transmissão é baixo, que há uma boa cobertura de leitos, que há baixa transmissibilidade, há poucos casos afetados. Então, neste caso, não tem por que a criança não fazer a terapia de reposição enzimática na sua região. Está bem tranquila. E há regiões em que está vermelha, em que a gente tem um índice de transmissão muito alto, em que há um número grande de pacientes ocupando leitos de UTI. Neste caso, seria melhor, então, aguardar, esperar esse período nessa região passar um pouco, né? E isso foi uma das condutas da nossa equipe aqui, estabelecer critérios dependendo da micro-região. Muitos pacientes migraram para a terapia de reposição enzimática, que era a nível hospitalar, para domiciliar, tá? Uma alternativa bem interessante. Nos Estados Unidos e na Europa, já muitos pacientes fazem terapia de reposição enzimática domiciliar. Mas também é importante frisar que não adianta, em casa, trazer para dentro de casa um enfermeiro que trabalha num hospital, por exemplo. Né? Eu vou trazer, eu estou lá quieta na minha casa, né? E trago para dentro de casa um técnico ou um enfermeiro que faz, ou um médico que trabalhe num hospital. Então, eu estou trazendo vírus para dentro da minha casa. Eu estou tentando resolver um problema e criando outro. Tá? Então, tudo isso tem que ser discutido com o médico, com o prescritor, com as associações que estão ajudando bastante, né? Para que tudo fique numa forma segura para o paciente, que o paciente não seja exposto a um risco desnecessário. Às vezes, suspender a infusão por 2 meses por uma questão de pura segurança não vai causar danos agudos no paciente. Mas, claro, suspender a infusão por 6 meses já não é nada adequado. Tá? Eu queria pedir para você, Carol, falar que assim, quem que pode fazer infusão domiciliar, né? Porque existem algumas situações que a gente não tem um pouco de dificuldade para indicar esse tipo de procedimento, né? Sim, exatamente. Muito boa essa colocação, porque, por exemplo, se são pacientes que estavam fazendo infusão em ambiente hospitalar e tinham muitas reações, faziam reações alérgicas, não são pacientes seguros para fazer infusão domiciliar. Porque se ele tem uma reação alérgica no ambiente doméstico, ele pode ter complicações graves, né, em casa, sem que ele tenha uma assistência no ambiente hospitalar. Pacientes que já estavam há muito tempo infundindo, sem nenhum tipo de intercorrência, né, e existe essa prerrogativa na bula da medicação, são pacientes que podem migrar para a infusão domiciliar. Principalmente pacientes adultos, mais estáveis, né? Eles acabam podendo migrar para a infusão domiciliar, mas tudo sempre sendo bastante discutido com o seu médico prescritor. Não é o paciente que decide, é uma decisão em conjunto. Inclusive, é tão em conjunto que alguns pacientes assinam um termo de consentimento assumindo, né, o risco da modificação do ambiente domiciliar para o ambiente doméstico de infusão.
E aí também eu ressalto, né, Carol, quando a pessoa vai fazer infusão fora, para ter cuidado quando vai se deslocar até o lugar, se É. possível, né, evitar transporte público, claro, sempre usar máscara quando estiver fora de casa, né, tirar, trocar de roupa quando chegar, o sapato, ou seja, todos aqueles cuidados que precisam ser feitos quando a gente sai de casa, né? Gente, eu descobri que a nossa vida ela ficou mais complicada do ponto de vista de deslocamentos, né? Então a gente sai de casa, troca o sapato para sair de casa, entra em casa, troca o sapato. Quando a gente sai de casa, a gente já tem que certificar se está com a máscara, se está com álcool gel. Se esqueceu alguma coisa, tem que voltar para casa. Se a gente esquece, aí tem que voltar. Aí, no caso, eu entro no carro. Aí eu tenho álcool gel no carro. Me certifico que tenho álcool gel e passo no local onde eu estou pegando o carro. Aí eu chego no consultório, passo, ou no hospital, a gente se aparamenta todo, né? E passa álcool gel, e onde encosta, volta e passa. Então, e onde a gente senta, a gente passa. Então, ficou tudo um pouco mais devagar. A gente tem que ter um pouco de paciência e concentração, realmente, porque a gente às vezes se perde nessa jogada de bota a máscara, tira a máscara com cuidado, sem tocar. Eu vejo ainda muitos pacientes que tocam muito na frente da máscara. Não adianta tocar na frente da máscara, né? Tente não tocar na face. Depois volta para casa, lava tudo de novo, tira a roupa. Então, é um processo que ficou mais lento. A gente tem que, às vezes, meditar e ter calma. Por que que a gente tem que ter calma? Porque isso vai passar. Quando que isso vai passar, a gente ainda não tem certeza, mas vai passar, né? Então, enquanto não passa, a gente tem que usar todas as estratégias possíveis para a gente se cuidar, se proteger e proteger ao próximo que a gente gosta e ama, né? Então, isso também é uma coisa importante. A gente tem que proteger os da nossa casa também. O pai e a mãe que saem, que tem que sair, que tem que trabalhar, também tem que se cuidar quando voltam para casa, né? É. E ainda só para fechar sobre a TRE, tem pacientes que acabaram de ser diagnosticados, por exemplo, e ficam naquela dúvida, né? Começam ou não começam a TRE? O que que você pensa a respeito disso? Pacientes que são virgens de tratamento. Que são pacientes que ainda não começaram, que estavam para começar o tratamento, tá? Depende da condição clínica. Se é um paciente que estava estável, eu acho que a gente pode esperar 1, 2 meses para começar, tá? Porque depois que a gente começa, não vale a pena parar. E vamos dizer que a gente tem algum lockdown de repente. Então a gente vai ter que parar, né? Então, no Brasil, a situação em que a gente se encontra, em alguns locais, ainda a gente vive uma curva que é alta e ascendente. A gente não está num período tranquilo em que a gente pode dizer, não, está já passando. No momento, se são pacientes mais graves ou pacientes muito crônicos, paciente com uma mucopolissacaridose muito pequenininho, ou um paciente com uma doença de Pompe pequeno, que tem problemas de coração, não tem o que pensar. Esse paciente tem que fazer infusão. Ele tem que manter a infusão dele. É mais arriscado eu deixar ele sem a terapia do que com a terapia ele indo em ambiente hospitalar com todos os cuidados. Então, não trocamos uma doença por outra, tá? Não vamos deixar de fazer os atendimentos médicos por extremo medo. Vamos tomar cuidado, mas é importante que a gente busque os cuidados médicos, que a gente faça os exames, que os pacientes com fenil coletem a sua fenil, tenham. Há uma modalidade nova agora de atendimento, que é a teleconsulta, facilita isso, né? Eu peço aos profissionais da saúde que estejam assistindo essa live que promovam a teleconsulta, isso tranquiliza, ajuda o paciente, né? Isso dá um conforto, a gente tem que confortar os pacientes que estão bastante medrosos, né? Então, acho que a informação é tudo, né, Carol? Com certeza, Carol. E agora, eu queria aproveitar para destacar a questão do teste do pezinho, né? Na semana passada, no dia 6, foi o Dia Nacional do Teste do Pezinho, que eu acho que é um tema até que daria uma outra live. Fica Sim. aí uma sugestão para a sociedade. E então aproveitar esse momento para que você pudesse explicar a importância do teste do pezinho,
A gente sabe que existe mais de um tipo, né? O que é feito Sim. no âmbito do SUS e o que é feito no âmbito privado. Eu acho que é importante que as pessoas tenham essa ideia, né? E depois a gente fala como a Covid pode impactar, né? Você tem um teste de triagem alterado, você fica em casa esperando a pandemia passar para ver o que faz, né? O que acontece. Exato. Isso é outro detalhe, né? Agora, com a pandemia, ficou autorizado que se coletasse o teste do pezinho dos recém-nascidos ainda dentro das maternidades. Então, isso é interessante porque evita com que o paciente, depois que saia da maternidade, tenha que se deslocar para um posto de saúde para fazer a coleta, né? Porque isso pode causar um pouco de medo dele de frequentar um posto de saúde, né? Mas aqueles que não coletaram na maternidade, que façam a coleta entre o terceiro e o quinto dia de vida, mesmo que isso cause um certo medo. Façam, porque o teste do pezinho é um programa de saúde pública que age de forma preventiva. Então, é importante que a gente colete a amostra no período correto para que o tratamento seja iniciado neste período correto também. Então, se ele não for iniciado no período correto, não valeu o teste do pezinho. Então, a gente tem que pensar na possibilidade de prevenção de complicações. Mesmo tema, não vamos trocar uma doença por outra, né? A COVID não pode levar a danos físicos num paciente que tenha uma doença genética rara, e também não pode levar a diagnóstico tardio de uma doença que tenha tratamento. As doenças que têm tratamento são triadas no teste do pezinho. O público são 6 doenças, mas eu vi que a Temis colocou que vai ter uma live específica do teste do pezinho, então a gente vai ter esse momento mais detalhado ali depois. Mas no dia 6, realmente, a gente comemora, né, o teste do pezinho, e aí a gente está lembrando agora sobre esse sensacional programa, né? E eu acho que a gente vai, na próxima live, talvez, do teste do pezinho, vai se falar, então, um pouco da possibilidade de ampliação, né, do teste do pezinho no Brasil, no âmbito do SUS, para outras doenças genéticas tratáveis, tá? E aqui o Marcelo está colocando que muitos bebês têm alta em 24 horas, de fato. Isso pode levar a falsos positivos e falsos negativos do teste do pezinho, né? E muitas vezes é necessária a recoleta. E muitas vezes eu já ouvi assim de um pai essa semana que coletou no hospital e o exame ficou no hospital. E eles não foram buscar e o hospital também não sabia direito onde estava o exame. Então, quem fez o teste do pezinho, ou quem sabe que fez o teste do pezinho, orientem que busquem o seu exame, né? Agora, esses fluxos de atendimento estão um pouquinho atrapalhados e talvez alguns pacientes fiquem ali no vácuo da coleta do teste do pezinho. E uma recoleta não significa que seja doença, na verdade, o teste de triagem, como o nome diz, é uma triagem, né? Exato. E a partir disso você tem que proceder aí uma série de condutas para excluir uma doença ou confirmar, e como são doenças tratáveis, para fazer o tratamento correto. Tá, né? E mesmo, como você falou, nem atrasar a coleta e nem atrasar uma recoleta para uma confirmação de diagnóstico, né? Porque são doenças que, se forem diagnosticadas tardiamente, podem trazer sequelas para as crianças. Alguns centros de atendimento, de triagem neonatal, eles estão fazendo até bastante teleatendimento, né? Então, nós também temos uma linha de pesquisa nesse sentido para questionar como é que está essa questão da evolução do teleatendimento para crianças com teste do pezinho alterado e para o atendimento dos pacientes que já estavam em acompanhamento nesses centros, né? Então, isso também é importante. Tá? Tá. Cara, eu vou até pedir para você olhar aí as questões, porque a minha tela está parada, então eu não estou conseguindo acompanhar se tem alguma questão que, caso você Vamos queira, lá, então. fica à vontade aí, tá? As coletas precoces do teste do pezinho necessitam ser recoletadas, né, na verdade.
só se ela vier alterada. Se ela não vier alterada, não há necessidade. Significa que o laboratório já teve assim, essa condição de fazer a testagem completa com qualidade, tá? A Abrapomp aqui, tá aqui na live, né? No POMP tem sido indicado infusão domiciliar, apesar da bula brasileira não autorizar. Lembrar que o último protocolo ainda não foi publicado, autorizaria infusão domiciliar após 6 meses de TRE hospitalar. Sim, alguns protocolos, o que aconteceu foi que muitas bulas do exterior, elas já tinham a prerrogativa de se fazer infusão domiciliar, e muitas bulas do Brasil não tinham. E agora está sendo feita uma revisão de muitas bulas para permitir essa infusão domiciliar, que melhora muito a qualidade de vida do paciente, né? De uma forma geral, sempre considerando e selecionando aqueles casos mesmo que tem indicação, tá? Porque isso tem que ser discutido sempre com o seu médico, né? Não é o vizinho, nem a comadre, é com o seu médico que sabe da sua condição clínica e sabe da sua possibilidade. Por outro lado, a gente também tem alguns pacientes, por exemplo, que faziam infusões semanais. E aí, para facilitar e também diminuir o risco dele se expor em transportes, a gente passou para infusões quinzenais. Pelo menos ele não fica sem a infusão, né? E ele mantém o tratamento, não é o ideal, mas nesse momento não parece que a gente esteja fazendo nada que seja o ideal. Está todo mundo se adaptando ao possível, real. né? Ao possível, né? E ao real. Então, entre o nada e o possível, a gente vai se adaptando ao possível, tá? Isso. E agora eu vou pedir para você falar, na verdade, sobre um serviço que já existe há algum tempo, que é o CIEM, mas que acho que nesse momento se torna mais relevante pela dificuldade, às vezes, de encaminhar um paciente para uma consulta com um especialista, né, em erro inato. Às vezes, quem está atendendo o paciente tem uma suspeita, mas não sabe que exames pedir, ou acabou de receber um diagnóstico, não sabe nem por onde começar o tratamento. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre o CIEM, como é que ele funciona e de que forma ele pode ajudar nesse cenário atual. Sim, o Serviço de Informação sobre Erros Inatos do Metabolismo é um telefone livre, né? Um 0800 para quem quiser anotar, mas ele é destinado somente a profissionais da saúde, né? Então, é a comunicação de um profissional da saúde, médico, biomédico, farmacêutico, biólogo, enfermeiro, nutricionista, com o médico do CIEM, né? Então, não adianta, não é um serviço que atende famílias ou que atende associações, né? E esse contato é realizado para discutir casos, né, com suspeita de alguma doença metabólica, algum erro inato do metabolismo. A partir das informações prestadas pelo profissional da saúde ao CIEM, a gente elabora uma lista de hipóteses diagnósticas e orienta a investigação necessária para aquele caso, né? Seja um bebê que está numa UTI neonatal, com uma crise que pode sugerir um erro inato do metabolismo, seja para uma criança maior que já estava em investigação. O CIEM não realiza exames, a gente só dá um caminho de como iniciar a investigação genética e os passos e a orientação, também o manejo de diagnóstico e muitas vezes também o manejo de tratamento, dependendo da situação e do caso, tá? Então, o CIEM tem ajudado bastante. Agora, durante a pandemia, ele está bombando, né? Inicialmente, teve uma queda no mês de abril, mas em maio teve um aumento considerável de consultas, né, via CIEM, porque acho que inicialmente as pessoas foram se segurando e depois, na verdade, as doenças metabólicas e os erros inatos do metabolismo, eles não desapareceram, eles estão todos aí, né? A COVID não fez desaparecer as doenças raras e não fez desaparecer os erros inatos do metabolismo. Alguns andaram se escondendo por um tempo, mas isso a gente não consegue esconder, né? Os sintomas, eles são preementes e eles aparecem, e aí há o sofrimento junto envolvido, né?
Por isso que a gente tem que manter o cuidado, né? Tem uma pessoa que está perguntando, são duas perguntas, uma da Temis, mas vou fazer antes a pergunta de uma estudante, está perguntando se uma estudante da área de saúde pode consultar esse serviço ou não. Uma Ou tem que ser estudante da área da profissional. saúde pode consultar o serviço, sim, tá? Tá. 0800 510 2858. Eu acho que poderia disponibilizar também depois, quando for disponibilizar o link da Sim, pesquisa, disponibilizar o link do CIEM, sim, né? E acho que a Temis perguntou, acho que foi referente à dose a dose. da TRE, né? Se você mudar a frequência. Isso, essa pergunta é muito importante, Temis, pelo seguinte: a gente não está mudando a dose, porque a dose, para a gente mudar, significa já fazer mais uma outra modificação de bula, que é dobrar a dose e transformar quinzenal. Isso a gente tem essa permissão somente para mucopolissacaridose tipo 1 e não para outros tipos de mucopolissacaridose. Isso não foi estudado ainda. E quando a gente aumenta a dose da medicação, a gente pode expor o paciente a mais reações. E tudo que a gente não quer agora é que o paciente tenha qualquer tipo de reação. A gente quer tentar manter o tratamento que já vinha estável por mais tempo, né? Mas sem aumentar o risco desse tratamento. Então, realmente é uma pergunta bem interessante. Às vezes os pacientes perguntam, vai aumentar a dose, doutora? Não posso aumentar a dose, porque isso não está em bula. E segundo lugar, se eu aumento a dose, eu tenho que te controlar um pouco mais em relação aos efeitos adversos. E tudo que eu não quero agora é efeito adverso, né? Então, Isso dificulta a infusão domiciliar, né? Porque você, como é que vai fazer? Fica sem, muito complicado, né? sem dúvida nenhuma, não há condição de modificar a prescrição usual que o paciente fazia até aquele momento para mudar para ele fazer infusão domiciliar. Isso aí seria extremamente arriscado, né? E não é o que a gente quer, né? Tá certo, Carol. Essa live tem 1 hora, né? Então, para evitar que o tempo acabe, não sei se o pessoal quer fazer mais algumas perguntas, a gente tem alguns minutos antes de pedir para Carol fazer os comentários e aí as recomendações finais, a gente tem um tempinho ainda. Então, o meu comentário vai ser um pouco para, talvez tenham profissionais da saúde em acompanhamento aqui olhando a live, que tentem retomar o cuidado dos pacientes, né? De alguma forma, talvez a fisioterapia, que era 3 vezes por semana, tentar manter 1 vez por semana ou 1 vez a cada 10 dias, utilizar a ferramenta da telemedicina, da teleconsulta ou do teleatendimento, né? Para orientar o paciente em relação a alguns cuidados que estavam sendo tomados, né? Hoje uma paciente me falou que está mantendo o tratamento fonoaudiológico, né? Por teleconsulta, que inclusive está melhor do que estava antes, né? E aí eu achei sensacional, porque a criança não gostava de fazer os exercícios e agora ela está gostando por teleatendimento. Então, retomem isso, os pacientes precisam, a grande maioria dos pacientes com doenças raras e com erros inatos do metabolismo não tem nenhum remédio específico, o remédio é o cuidado, né? E se a gente deixa esse cuidado, a gente está causando outros danos, tá? Para os pacientes, né? Procurem os profissionais que estavam cuidando do seu filho, peçam para flexibilizar a possibilidade do atendimento, que isso também é bem importante, talvez uma frequência menor. Eu vejo muitas crianças com medos, né? Tentem não trazer notícias ruins para dentro de casa, desliguem um pouco a televisão, né? Porque ela, apesar de ser um canal de informação, ele também é um canal de pânico, né? E isso, às vezes, o adulto consegue administrar e a criança tem menos possibilidade de administração na sua cabeça, né? Então, isso são coisas que a gente tem que ver de forma positiva. A Leonete está perguntando aqui se tem previsão de vacina, tá? Existem pelo menos 6 ou 7 grandes empresas trabalhando fortemente na produção de vacinas. Inclusive,
já produzindo a vacina em larga escala sem ter certeza se ela vai funcionar. Porque isso realmente é uma necessidade. A gente tem a impressão que as coisas vão acalmar somente depois que todos se vacinarem. Mas eu não diria que para este ano, né? Pelas coisas que a gente está vendo, provavelmente, talvez, o processo de vacinação, não sei o que tu acha, Carol, sobre isso, mas o processo de vacinação vai evoluir para o próximo ano, talvez a partir de abril, maio do ano que vem. Então, a gente tem um ano ainda pela frente de situação em que a gente vai ter altos e baixos. A gente tem que meditar, tem que tentar pensar positivo, cuidar dos filhos, voltar de alguma forma, não fazer festas, não ir no shopping, não ir em ambientes que não sejam absolutamente necessários, mas talvez no seu médico, no seu laboratório, coletar os exames. Isso eu acho que é importante a gente manter. Não sei o que tu acha da vacina, Carol. Eu acho que para esse ano é difícil estar disponível para a população, até porque se você queima etapas nesse processo, você também pode incorrer em riscos, não é? Então, não é um processo rápido e se você começar a pular etapas, pode ser que alguma coisa mais séria aconteça. Então, para esse ano, talvez realmente seja difícil em larga escala. E depois que se descobrir, você tem que produzir para a população de todo mundo, né? Então, assim, é um processo que vai demandar um tempo maior mesmo. E a outra coisa que eu sempre digo também para os pacientes, né? Que a gente tem que ter um pensamento também positivo interior, assim, né? Talvez tenha outras oportunidades de estar mais perto do seu filho, de poder fazer outras brincadeiras, né? Procure sempre dar uma caminhada com segurança na volta da sua casa, no seu bairro. Nas praças ainda está um pouquinho complicado, eu acho que tem muita gente, né? Mas tentar manter uma vida saudável, alimentar, física e mental, porque a gente vai bastante tempo ainda ter que se cuidar, né? E esse processo é um processo que veio abruptamente para a gente. A gente achou que ia vir e ia passar, mas não vai passar. Então, a gente vai ter que se adaptar. Aqui a Jana fala um pouquinho dos tipos de acidemia metilmalônica que mais precisam de cuidados com a Covid. As acidemias metilmalônicas, bem como outras doenças, acidemias orgânicas, os cuidados, Jana, são muito semelhantes a outros pacientes, tá? Outras crianças que têm doenças crônicas. Eu vou te dizer, sinceramente, eu não acho que o fato de ter acidemia orgânica te coloca numa situação de risco, mas a gente sabe que qualquer acidemia orgânica que contrai uma virose, pode ser o parainfluenza, pode ser a influenza, já causa descompensação metabólica. O coronavírus também pode. O SARS-CoV-2 também pode levar a uma descompensação metabólica. E o cuidado vai ser muito semelhante. A notícia boa é que as crianças passam muito bem nessa pandemia. Parece que essa questão imunológica das crianças, ela é protetora. Então, a gente não tem relatos de crianças com doenças metabólicas que tiveram complicações graves. Muito antes, pelo contrário, as crianças que tiveram complicações, tiveram SARS-CoV-2, evoluíram satisfatoriamente. Eu tenho pacientes com glicogenose 1B, por exemplo, que têm imunidade muito baixa, que tiveram como se fosse uma gripe, tá? Não quero minimizar essa questão, mas eu quero dizer para vocês que a gente não precisa maximizar também o risco. É mais provável que a avó e o vô do meu paciente com acidemia metilmalônica tenham mais riscos para a sua saúde do que o paciente com acidúria metilmalônica, tá? Então, mantenham-se alimentados, nutridos, com seus exames de boa qualidade. Por isso que eu disse,
é importante manter a regularidade da realização dos exames, porque se o paciente está metabolicamente ruim, ele tem mais chance de pegar uma doença, porque o sistema imunológico dele está pior, né? Então, acho que essa atenção assim, que a gente tem que ter, né? Tentar manter a sua saúde dentro deste ambiente de pandemia é importante, tá? Seguir à risca o que os doutores dizem dos cuidados alimentares para doença metabólica, tá? Tem uma pergunta que ficou mais para trás, se tem alguma novidade sobre o tratamento de Sanfilippo 3B. Se você tem, Sanfilippo sabe de alguma... 3B. Sim, existe um estudo de fase 2 já, com terapia de reposição enzimática intratecal e terapia gênica, né? E a gente não tem ainda os resultados finais desse estudo, mas provavelmente para o ano que vem a gente já vai ter resultados mais consistentes, né? Todo mundo sabe que para ter uma terapia aprovada, ele tem que passar por uma série de etapas do estudo, e isso visa a própria segurança do paciente. E os estudos, na grande maioria, mesmo durante a pandemia, eles estão acontecendo, tá? Então, a notícia boa, gente, é que a gente não está parando os estudos. Os estudos estão sendo adaptados e a gente tem continuado os estudos com as terapias inovadoras, né? E com também, inclusive, um paciente com terapia, um paciente com mucopoli tipo 2 foi submetido à terapia gênica, né? Que é a infusão do gene modificado há uma semana atrás. Ou seja, mesmo durante a pandemia, esse tipo de estudo continua sendo realizado. Tá? Ele tem um comentário de que as crianças estão comendo mais, estão com fome, estão ficando mais Sim, em mas aí casa. elas têm que se exercitar um pouco mais, tá? Vocês têm que estimular o exercício físico, ou dar uma caminhada na volta da casa, ou estimular a andar de bicicleta, de máscara, passando álcool gel, se cuidando, não se juntando a multidões e nem em festa rave, gente, por favor, tá? Então, as crianças comem mais, mas elas têm que praticar mais exercício. Entrem nos sites, tem uma série de brincadeiras, né, que dá para ser feito, e as crianças têm que fazer atividade física, estão comendo mais. Tá? E tem uma pergunta que ficou, acho que a última, talvez pelo tempo, de uma pessoa que tem uma miopatia metabólica lipídica e ele estava preocupado que se teria mais risco, enfim, mais complicação. As miopatias, as doenças musculares, de uma forma geral, né, elas às vezes interferem na mobilidade da caixa torácica, na respiração, né, e uma infecção viral, como com esse vírus agressivo, ele pode levar a uma complicação maior. Mas, na maioria das vezes, como eu falei, né, mesmo em pacientes com doenças mitocondriais, a gente não tem visto complicações significativas, tá? Esse vírus, ele é engraçado, ele provoca mais do que pneumonias, né? Ele provoca alteração do sistema vascular, ele provoca, em alguns pacientes, uma reação imunológica, e essa reação imunológica é que é responsável pelas complicações, né? E aí isso a gente tem visto realmente mais em pacientes com outras doenças, né? Como diabetes, outras doenças crônicas, né? E não tomem remédio também sem prescrição médica, certo? Cuidado com as fake news. Tá certo. Bom, Carol, por uma questão de... Peraí, tem uma pergunta que veio aqui. Falando de apartamento. Bom, Sim. a gente às vezes tem que se adaptar às situações que a gente consegue, né? Sim. Gente, um balão para uma criança dentro de um apartamento já resolve, tá? Às vezes é simples. Pega o balão, atira para lá, atira para cá, atira para lá. Então, não é tão complicado. A gente tem que ser um pouquinho criativo, tá? Uma bolinha pequena pode ser jogada dentro de um apartamento, um balão. Tem várias coisas que podem ser feitas. Tem inúmeros sites aí disponíveis com exercícios em tempos de pandemia, tá? Para apartamento, para casa, né? Para várias coisas, tá?
Carol, nosso tempo está acabando, Se então eu esgotando. queria agradecer, na verdade, parabenizar a sociedade pela iniciativa de fazer essas lives. É. Haverá uma programação aí ao longo das próximas semanas. Essa semana foi excepcionalmente na quarta, por conta do feriado de amanhã, mas normalmente as lives são às quintas, né? Agradeço a todos que participaram, a Carol Fischinger pelas explicações que acho que foram bem importantes para as famílias. E eu deixo o convite para a live que vai acontecer na próxima quinta, dia 18, né, cujo tema é Visibilidade das Doenças Raras durante a Pandemia, com a participação da doutora Ida Schwartz e a moderação da doutora Temis Félix. Tá? Então, agradeço a todos pela participação, uma boa noite e cuidem-se todos, não é? Boa Dos noite, outros, de pessoal. si e dos outros. Cuidem-se, amanhã é feriado, não vão se aglomerar, não vão se, né, se colocar em situação de risco. Fiquem em casa, tá? Eu sempre digo, deixa os outros pegar, a gente não, tá? Nós Boa não, noite a tá? todos. Boa Tchau, noite, tchau. obrigada, SBGM, pelo convite e excelente iniciativa.